Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. Fale macio e use um porrete. Em um mundo em que as pessoas acham que aquele que grita mais alto é sempre o mais forte, suspeite e sempre mantenha um pé atrás ao querer bancar o corajoso para cima daqueles que falam mansamente e que utilizam de poucas palavras, pois esses não soltam palavras sem sentido e intenção a alguma pessoa. Esses possuem total ciência do que pronunciam a alguém, do tom de voz que necessitam expressar tal coisa e em que tipo de situação devem falar tal quantidade de palavras. Não se engane e pense que, ao abrir a boca e mostrar para alguém que você tem conhecimento sobre isso, sobre aquilo e que possui um vocabulário educado, te tornará um indivíduo respeitado e notado no meio da maioria, pois as pessoas conseguem sentir o cheiro do ego exalando de indivíduos assim, e as mesmas sabem que quem fala muito, quem faz muito barulho sobre algo, quem afirma muito sobre tal coisa, na maioria das vezes não possui metade do que afirma ter ou ser. Então, torne-se um indivíduo de poucas palavras. Isso é uma tarefa difícil, não é para qualquer um. Mas, se você começar a policiar atentamente o seu modo de comportamento quando em meio a grupos de amigos ou de pessoas desconhecidas, você pode conseguir controlar de vez o hábito horrível que domina milhares de pessoas pelo mundo. Inclusive, eu mesmo, às vezes sou controlado por esse mau comportamento, que é o de falar mais que o necessário durante uma conversa e literalmente gritando ainda por cima, querendo atrair os holofotes para si mesmo. Muitas vezes, a gente pode pensar que estamos tirando onda e sendo admirados por estarmos compartilhando alguma visão, conhecimento ou informação em um tom de voz chamativo. Bom, como vivemos em um mundo onde as pessoas supérfluas possuem o maior controle sobre as coisas, de vez em quando até podemos sim estar sendo vistos com olhares positivos e sendo classificados como foda por algumas pessoas. Pessoas essas que dão muito mais ibope para aquilo que é do gosto de todos e que está, falando na linguagem moderna, no hype no momento. Então, abra mão de atrair olhares de indivíduos vazios. Nunca se exalte por achar que pode ganhar um tipo de aprovação no meio de outros. Não vale a pena ser visto como um produto que chama a atenção de interesseiros que gostam de usufruir das qualidades e competências que possuímos. Seja um indivíduo mais reservado, pois, como eu sempre costumo falar, se for para você atrair holofotes para a sua vida, deixe que isso aconteça naturalmente. Não busque e force conseguir isso. Bom, alguns devem estar querendo entender o significado da frase que citei no começo do vídeo. Fale macio e use um porrete. Quando muitos leem essa frase pela primeira vez, podem pensar: como assim usar um porrete? Devo ameaçar de alguma forma e começar a agredir as pessoas para que aceitem minhas ideias, visões ou para que eu consiga vencer uma discussão? Então, meus amigos, trazendo para um contexto mais social e formal, significa que devemos falar calmamente, usando argumentos pesados. É basicamente isso o significado da frase. E agir desse modo, ao estar se comunicando com alguém, te trará muito mais notoriedade do que se você falar como se estivesse dando uma palestra para milhares de pessoas. Pessoas respeitam aqueles que sabem sobre o que falam, e não aqueles que se esforçam apenas para mostrar que possuem ideia sobre alguma coisa. E muito menos temem os que tentam impor respeito através do grito, através de xingamentos. Não haja como a maioria das pessoas fazem, mas mostre sim para os outros que você possui virtudes diferentes, que você cultiva um caráter muito mais evoluído. Em comparação,
a média de indivíduos que a maioria das pessoas está acostumada a ter que lidar diariamente, tanto em discussões quanto em ocasiões onde informações e ideias estão sendo compartilhadas. E lembre-se, não precisa forçar agir de tal modo para que elas percebam. Apenas faça o que agora você sabe o que precisa fazer. E, naturalmente, muitos reconhecerão que você é alguém com valores. Quando você fala mansamente, porém utilizando palavras e argumentos de forte impacto, meu amigo, pode ter certeza que a pessoa que estiver conversando com você passará a te respeitar somente pelo modo como ela verá você controlando o seu ego e não forçando ela a aceitar suas falácias, inibindo a vez de fala dela, com um tom de voz alto e autoritário. E quando numa discussão, pode ter certeza que você levará uma grande vantagem sobre aquele indivíduo que está a todo custo tentando oprimir o volume de sua voz, achando que você ficará com medo de se posicionar contra os argumentos dele. E o mesmo ficará surpreso ao ver que você consegue, através do autocontrole, manter uma entonação relaxada e, ainda assim, rebater com facilidade toda a agressividade que ele profere sobre os seus pontos de vista ou até mesmo sobre você, quando este parte para o lado pessoal. E como você obtém todo esse privilégio através de uma fala serena? Bom, pelo simples fato de a serenidade te proporcionar um tempo para pensar em quais palavras falar. Pelo fato de a serenidade não deixar que a pressão do momento possa te infligir dano. E pelo fato também de o tom de voz de uma pessoa não significar força, meu caro. Fixa a partir de agora um caráter e um padrão para ti próprio, que guardarás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com os outros. A explicação dessa frase para o contexto que estou abordando aqui é o seguinte: cultive um caráter de valor para compartilhar com o mundo. E quando você não estiver sob os olhos de um público, você escolhe se manterá ou não tal padrão de comportamento. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido demais, beleza? Mais um conteúdo entregue. E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo e de sempre deixar um comentário aí abaixo, beleza? Porque isso fortalece muito o canal. Tamo junto e vamos pra cima.